Sejam bem-vindos! No episódio anterior, nós falamos dos nutrientes que faltam, mas hoje falaremos daquilo que pode estar em excesso ou sendo mal processado, o glúten e o glutamato. Você já sentiu que seu filho fica fora do ar ou extremamente irritado após comer certas massas ou biscoitos? Hoje vamos entender por que isso acontece quimicamente. O cérebro funciona através de um equilíbrio entre excitação, acelerar, e inibição, frear. O glutamato é um neurotransmissor que diz para o neurônio disparar. No cérebro do autista, esse equilíbrio costuma estar quebrado. Há muito acelerador e pouco freio, que é o GABA. Excitotoxicidade quando o glutamato fica sobrando na fenda sináptica. Ele estimula o neurônio sem parar e isso pode causar morte celular ou, no mínimo, uma pane no sistema. Como se a criança ficasse em estado de alerta constante de luta ou fuga, e isso gera uma hipersensibilidade auditiva e o barulho dói mais porque o cérebro já está barulhento por dentro. E as crises de meltdown. O meltdown ele é uma resposta involuntária a uma sobrecarga sensorial, emocional ou cognitiva. É como se o cérebro da criança autista fosse um computador que recebeu dados demais ao mesmo tempo e o sistema inteiro travou e entrou em curto-circuito. Ao contrário da birra, que tem uma finalidade como conseguir um brinquedo, por exemplo. O meltdown não para quando a criança ganha o que quer, porque ela perdeu totalmente o controle sobre suas ações. Como identificar um meltdown? Perda de controle, gritos, choro intenso, movimentos bruscos, agressividades, desorientação. A criança parece não reconhecer as pessoas ou o ambiente ao redor por alguns instantes. Exaustão pós-crise. Após o meltdown, a criança geralmente fica extremamente cansada, sonolenta e entra em um estado de shutdown, se retira totalmente para recuperar a energia. Vamos entender como essas substâncias agem no cérebro do autista. Imagine que o cérebro é como um carro em uma descida. O glutamato é o pé no acelerador e o GABA é o pé no freio. No autismo, as pesquisas mostram que essa balança está desregulada. Existe uma hiperatividade das vias glutamatérgicas. O que isso significa na prática? Significa que os neurônios da criança estão disparando informações o tempo todo, sem filtro. É um estado de vigilância constante que impede a criança de relaxar. A névoa sonora e a dificuldade de aprendizado para aprender a falar. A criança precisa isolar o som da voz humana, do barulho, do ventilador, carro, na rua ou da televisão ao fundo, com excesso de glutamato. O cérebro perde essa capacidade de poda sensorial. Tudo chega com a mesma intensidade. Isso gera uma desorganização cognitiva. A criança não consegue focar no terapeuta porque o cérebro dela está ocupado demais processando estímulos. O glutamato não é apenas produzido internamente, nós ingerimos em forma altamente biodisponíveis e perigosas. Realçadores de sabor, como o famoso glutamato monossódico. Ele é desenhado pela indústria para viciar as papilas gustativas, mas para o cérebro do autista, ele atravessa a barreira hematoencefálica e causa uma tempestade elétrica. Salgadinhos, caldo em cubos, molhos prontos e alimentos muito industrializados são verdadeiras bombas de glutamato livre. O efeito rebote. Pouco tempo depois, após o consumo, a criança ela pode apresentar picos de hiperatividade, risadas motivadas ou uma irritabilidade extrema, porque o cérebro foi sequestrado por essa excitação química. Hoje, nós abrimos a caixa preta do que acontece quimicamente com muitas crianças autistas. Entendemos que o glúten não é apenas um vilão da dieta, mas uma substância que pode entorpecer a conexão dessa criança com o mundo através das gluteomorfinas. Vimos que o glutamato em excesso é como um ruído que impede o foco e a fala. Mães e pais, o objetivo aqui não é trazer culpa, mas trazer poder. Quando vocês entendem que o comportamento e o atraso na fala têm uma base biológica, vocês param de lutar contra a criança e começam a lutar pela criança, ajustando o ambiente, alimentação, para que o cérebro dela tenha paz para aprender. No nosso próximo encontro, eu vou explicar exatamente como a gente faz a limpeza desse sistema e quais são os nutrientes que ajudam o corpo a transformar essa agitação em calma. Por hoje, eu quero que você observe como está a alimentação do seu filho. Ele parece estar em uma névoa após comer certos alimentos?
Comente aqui embaixo, pois sua história pode ajudar outras famílias. Se você não sabia que o glúten e o glutamato podiam afetar tanto o comportamento e a fala, já clica no gostei. Esse pequeno gesto faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e entregue ele para mais pessoas, para mais mães que também estão precisando dessa luz hoje.